Uma boa noite a todos. Nós queremos começar o nosso culto com um convite para mim e para vocês, através desse hino que nós queremos cantar. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior verá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior verá. É uma graça e uma misericórdia muito grande do nosso Deus que nós podemos estar aqui nessa noite, presencialmente e também online. Sejam todos bem-vindos aqui e em casa. E eu quero saudar a todos vocês nessa noite com um versículo que creio que a igreja conhece de cor. Mas eu escolhi esse versículo porque eu li algo sobre esse versículo e que muitas vezes passa desapercebido. João 3,16, Evangelho de João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabemos de cor e salteado, mas existe um segredo no relacionamento com Deus, um segredo que muitos deixam passar desapercebido. Deus se entregou por inteiro. Ele deu o seu melhor por nós, por você, por eu e por mim. E o grande segredo do Evangelho é este: totalidade. Deus não ama pela metade. Ele nos amou por completo. E para nos relacionarmos com Ele não existe outro jeito, outra forma que não seja por inteiro. Ou eu me relaciono e me dou por completo, ou não dá certo. Algumas pessoas alegam que só conseguem entender o sacrifício de Jesus quando se tornam pais. Para aqueles que têm filhos, ou até mesmo para aqueles que não têm, pensem na seguinte forma: se você tivesse um único filho ou filha, e esse filho fosse a única salvação de uma pessoa péssima, um estuprador, por exemplo, você daria a vida do seu único filho para salvar a vida dessa pessoa? A resposta que nós todos damos rapidamente é não. Ainda bem que o amor de Deus não é assim. É um amor incondicional, porque o amor de Deus depende unicamente dele. C.S. Lewis disse que o amor de Deus por nós é um assunto muito mais seguro de se pensar do que o amor nosso por Ele.
Então, assim como Deus entregou o seu melhor por você e por mim, temos que entregar o nosso melhor a Deus, ou seja, o nosso coração, todo o nosso ser, para que o Cordeiro tenha a sua recompensa, para que Jesus tenha a sua recompensa e se alegre pelo fruto do seu trabalho. Então não adianta entregar uma parte. Muitas pessoas, elas querem o amor de Deus e o amor total, completo, mas reserva uma parte na entrega. Não dá certo, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo. Ou você se entrega por completo, para que Deus venha com a sua graça e seu amor e nos salve, nos restaure, nos liberte. Senão nós não vamos experimentar. Nós queremos orar assim como nós estamos. Querido Deus e Pai, nós nos alegramos imensamente por podermos estar debaixo da Tua Palavra, quer aqui, quer em casa, ouvindo a Tua Palavra, refletindo nela. Muito obrigado porque Tu vens ao nosso encontro, sempre, sempre e sempre. E Tu já vieste uma vez ao nosso encontro, provando o Teu amor por completo, na sua totalidade, entregando o que Você tinha de melhor, que é Jesus. E Você o deu não só por mim, mas por qualquer outra pessoa. E na verdade não existe diferença. Todos nós necessitamos da salvação em Jesus. Muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo aqui. Muito obrigado que nós temos essa liberdade de falar contigo. Queremos te dizer, Senhor Deus, que nós reconhecemos que nós somos pecadores. Te pedimos perdão e te pedimos, por favor, leva o nosso coração ao arrependimento todos os dias. E que assim haja mudança de atitude. Assim te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós queremos continuar o nosso culto, o nosso louvor, com um hino bem conhecido, Quero Louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o Teu querer, Tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a Ti, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o Teu querer, Tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a Ti, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o Teu querer, Tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a Ti, quero louvar-te. Eu pergunto, você já conhece esse Deus maravilhoso
que é o Criador de todas as coisas? Você conhece esse Deus maravilhoso que deu seu Filho por cada um de nós? Porque sem Jesus não dá para continuar. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá, não. Eu vivenciei uma experiência muito triste essa semana. Eu e várias pessoas da família, amigos, estivemos orando por uma pessoa amiga internada na UTI, entubada por Covid. E foi uma experiência diferente, porque eu dizia para mim mesmo, eu preciso orar com fé, crendo que o Senhor pode fazer aquilo que eu estou pedindo, que era a cura, o restabelecimento daquela amiga querida. Mas ela veio a falecer. E a primeira coisa que veio na minha mente é que Deus, na sua soberania e no seu conhecimento, Ele sempre vai permitir o melhor. E não será o nosso desejo, nem sempre o nosso desejo é o melhor. E eu estive visitando a família ontem, e deixa a filha de 20 anos, e ela estava muito abalada, a filha, na verdade a filha é adotiva ainda, e eu falei para ela uma coisa que fez parte da minha vida. Perdi meu pai aos 6 anos num acidente. Naquela época, criança, a gente não consegue conceber muito bem isso. Mas depois, aos 18, 19, 20 anos, quando se está na fase de jovem, você começa a questionar por que isso teve que acontecer. Por que Deus permitiu um negócio desses? E minha mãe, muito sábia, um dia quando eu questionei a ela sobre isso, porque a gente mal falava sobre esse assunto, e ela me disse uma coisa: meu filho, Deus sempre faz as coisas certas.
Por isso, ela disse que na palavra diz que nós podemos dar graças por tudo e sempre. Ela disse assim: o que Deus viu com a morte do seu pai, lá na frente nós não sabemos, mas Deus quis assim, e era o melhor. E aí ela disse assim: vamos pensar que de repente teu pai tivesse ficado paraplégico, ou vamos pensar que teu pai poderia ter perdido a salvação e se tornado um alcoólatra. E ela foi citando uma lista de coisas. Esse foi o maior ensino para mim sobre a realidade de dar graças a Deus por tudo, até mesmo pela dor, pelo sofrimento e pela angústia. Então, nós queremos cantar que nós podemos bendizer ao Senhor em todo o tempo, em toda situação, mesmo chorando e mesmo o coração em prantos, nós podemos: Senhor, tu fizeste o melhor, eu quero crer, me ajuda a crer. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei ao Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Mais uma vez. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei ao Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Falar com Deus nós devemos fazer todos os dias, mas nem sempre o fazemos, ou fazemos com pressa. Mas quando não o fazemos, perdemos muita coisa. Encontro paz,
dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Boa noite, pessoal. Em tempos de Covid, a gente precisa conseguir se reorganizar aqui na frente, né? Ajeitar tudo, dar um distanciamento maior, faz parte. Quero convidá-los então para esse momento, falarmos com Deus, dirigirmos a Ele as nossas orações, para esse tempo de paz, de perdão. Obrigado, Pai. Santo Deus, que temos este privilégio, porque as portas do céu nos são abertas, porque o caminho para o Pai é aberto pela obra de Jesus Cristo na cruz. E podemos derramar o nosso coração a Ti. E aqui também nós viemos como igreja, como comunidade, nesse tempo de louvor, de culto, de adoração ao Teu santo nome. Viemos também agora silenciar para ouvir a Tua palavra, ouvir o que Tu tens a nos dizer. Qual é a palavra para a nossa vida? Qual é a palavra que nos orienta, que nos dá essa paz? Enche, Senhor Deus, as nossas vidas com o poder do Teu Santo Espírito, para que, tanto agora nesse momento em que ouvimos, mas não só o ouvir, que esse ouvir se transforme em atitude, Senhor, em um jeito de viver que seja cada vez mais parecido com o jeito do Teu Filho Jesus Cristo. E é isso que nós pedimos em nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Eu quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versos 1 até 8. Dá tempo de você abrir em casa, quem está aqui. E nós vamos ler, você pode acompanhar também aqui no telão ou em casa na projeção. Isaías 6, versos 1 até 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu, Isaías, vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória.
e o som das suas vozes, e ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, fui silenciado, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Até aqui a palavra no livro do profeta Isaías. Como você vê o mundo faz toda a diferença. Como você enxerga a realidade ao seu redor faz toda a diferença. Isso determina o jeito como você vai viver, as suas atitudes. Vai dizer se temos esperança ou se vivemos sem sentido. O jeito como você enxerga o mundo, a sua visão de mundo, vai dizer se você tem esperança ou se você vive nesse mundo sem sentido. Vai determinar a sua ética, ou seja, a maneira como você enxerga o que é certo e o que é errado, a maneira como você age, né? O que é certo e o que é errado para você, as suas atitudes éticas. Vai determinar como nós lidamos com as outras pessoas, qual é o valor que a outra pessoa tem. Isso depende do jeito como eu enxergo o mundo, como eu vejo o mundo. Também a maneira como eu vejo o mundo, a minha visão de mundo, vai determinar como eu entendo a minha missão. Como nós entendemos a nossa missão. Qual é o objetivo pelo qual nós estamos aqui? Pelo qual eu e você estamos aqui. Qual é o objetivo de nós termos sido chamados por Jesus? Qual é o objetivo da palavra de Deus alcançar o nosso coração? Nós temos duas maneiras de enxergar a realidade. Essa leitura que nós fizemos aqui do livro do profeta Isaías é uma. Enxergar Deus como o Rei, sentado num alto trono, governando sobre o mundo. A outra é enxergar esse homem, o rei Uzias, como rei. E é interessante que o Isaías tem esta visão. Lhe foram abertos os olhos para enxergar o mundo espiritual, para enxergar do jeito de Deus. E ele tem essa visão no ano da morte do rei Uzias. Quem foi esse homem? Quem foi esse rei Uzias? O que nós sabemos sobre ele? A primeira coisa, ele morreu. Diz aqui, primeiro detalhe que nós temos, é um ano de morte de um rei. Nós não fazemos ideia de como é a morte de um rei numa nação daquele tempo. Morte de um rei é um momento de substituição. Quem vai assumir o trono? Quem era vassalo, né? Quem precisava pagar tributo para o rei, agora tem a oportunidade de se rebelar. Todos os que têm alguma aspiração ao reinado vão colocar as manguinhas de fora. O ano da morte do rei. O rei Uzias tinha feito muitas coisas boas. Ele reinou sobre Judá, o reino do sul. Ele fez o que o Senhor aprova por um bom tempo em sua vida, e enquanto ele fez o que o Senhor aprova, ele foi bem. Ele reconquistou cidades, aumentou o espaço do reino, construiu torres e defesas. Foi alguém que
investiu também na agricultura e na pecuária, construiu cisternas, água não faltava no reino dele, no tempo em que ele reinava. Ele aprimorou o exército, equipou o exército, tornou-se poderoso. O rei Uzias era um rei muito famoso durante um bom tempo, um rei muito bem quisto durante um bom tempo em Judá. Mas ele tornou-se poderoso, e a Bíblia diz que essa foi a sua queda. E se você quiser abrir na sua Bíblia, 2 Crônicas 26, os versos 16 até 20, ou também vai aparecer aqui no telão, a Bíblia conta o seguinte sobre esse rei, 2 Crônicas 26, verso 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Nós não entendemos esse negócio aqui. Para nós, né, se todos estivessem dispostos a servir ao Senhor, é o que nós oramos e pedimos. Só que também tem cada um do seu jeito, cada um com os seus dons. E a lei do Antigo Testamento determinava que somente os sacerdotes podiam fazer aquela tarefa, somente os descendentes de Arão. E não dava para misturar as coisas. Agora o rei quer fazer o papel do sacerdote, quer ele controlar a Deus de alguma forma, né? Era essa a mentalidade que estava por trás desse desejo do Uzias. E a história continua dizendo que Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se. Aí vocês podem imaginar, né? Tinha 80 sacerdotes, e eles tiveram que entrar com 80 e disseram que eles eram corajosos. Eu não sei se Uzias veio com o exército ali dentro, como é que foi a situação, mas não deve ter sido uma situação fácil. O momento era tenso, de vida ou morte. Uzias irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso do templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. E assim Uzias ficou leproso, deixou de governar, morreu isolado, né? O filho dele governou durante um bom tempo, muitos anos no lugar dele, e ele ficou num aposento isolado, numa casa isolada, e ele morreu isolado, sozinho. Foi sepultado num cemitério que pertencia aos reis, mas não junto deles. Assim termina a vida do Uzias. E se nós lemos o início do livro do profeta Isaías, nós vamos ver que apesar do Uzias ter tido feito muitas coisas boas, as pessoas que estavam ao redor dele, os seus líderes, os seus ministros, eles eram corruptos. Isaías 3, 4 e 5 contam que os líderes, os governadores, os ministros, eles roubavam dos pobres e enchiam as suas casas com o que eles roubavam. Oprimiam o povo, conduziam o povo pelo caminho errado. Essa é uma maneira de enxergar a realidade e ver aquilo que está ao nosso redor e ver a situação. Aqui a situação do Uzias, ela é simbólica também para nós olharmos e enxergarmos a realidade dessa perspectiva, da perspectiva dos governos humanos, daquilo que o ser humano consegue fazer com as suas habilidades, com os seus sonhos, seus anseios, as suas ganâncias, as suas maldades. Um outro jeito é quando Deus abre os nossos olhos para ver o jeito de Deus. E Isaías experimenta isso.
E quando Isaías experimenta isso, ele enxerga, ele vê Deus sentado num trono alto, todo poderoso, mais poderoso do que Uzias. Uzias reina sobre Judá e alguns outros lugares ali que ele conquistou. O Senhor Deus reina sobre toda a terra. Deus se ocupa com toda a terra. A glória de Deus enche a terra inteira. Só isso me faz pensar. Quanto nós nos ocupamos com aquilo que acontece ao nosso redor. Nós estamos às vezes tão preocupados só com as nossas coisinhas. Que diferença fazemos ao nosso entorno? Às vezes nós nos orgulhamos porque não roubamos, não matamos, não temos grandes vícios. Mas a glória de Deus enche a terra inteira. É muito mais do que só não fazer alguma coisa. O seu povo deveria estar pelo menos um pouco mais ocupado com o que acontece ao seu redor. Isaías enxerga as bordas do manto de Deus, as abas das vestes de Deus, os pés, e esses pés enchem o templo. O templo simboliza a presença de Deus na terra, por isso o canto dos anjos, a sua glória enche a terra. A terra inteira está cheia da glória de Deus. Uzias morre, e com a morte dele, embora o seu filho assume o trono e deu tudo certo aí na sequência, né? Mas o Senhor Deus é eterno. E os anjos cantam dizendo que Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo. O mistério da Trindade. Hoje celebramos nas igrejas cristãs o domingo da Trindade, né? Lembrando da Trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que é um, mas são 3 pessoas ao mesmo tempo. Eu brinco, né? Quando eu comecei a estudar teologia, comecei a entender alguma coisa de Deus, eu desaprendi matemática. Porque como é que vai entender isso? Eu não entendo. Eu só sei que é assim que a Bíblia nos revela, que Deus se autorrevela dessa forma. E assim eu preciso crer. E os anjos cantam, santo, santo, santo. A santidade é a característica que define Deus, separado para além desse mundo, muito maior que esse mundo, além do nosso entendimento, mas não distante de nós, não distante desse mundo. No meio do seu povo, a sua glória enche a terra. Os seus ministros, os seus líderes, enquanto os líderes dos outros reis são corruptos e enchem as suas casas com o que roubam dos pobres, os seus ministros, os serafins, é o único texto na Bíblia em que anjos são chamados dessa forma, serafins, né? Para definir de alguma forma um anjo muito poderoso. E esses anjos, eles estão ocupados em exaltar a santidade de Deus e que a sua glória enche a terra. E essas são as vozes que abalam as estruturas do mundo. Quer abalar a estrutura do nosso mundo? Quer que esse mundo seja abalado com uma verdade que realmente transforma tudo? Exalta e glorifica o nome de Deus, se preocupa com a glória de Deus, com a santidade de Deus neste mundo. E essa é a voz que vai abalar as estruturas deste mundo. Eu quero falar de 3 coisas desse texto. 3 lições. A primeira delas, Deus se dá a conhecer. Ver as coisas da perspectiva de Deus é um privilégio que Deus concede a nós hoje, por meio da sua palavra e por meio do Espírito Santo. Deus nos dá poder olhar para aquilo que acontece ao nosso redor, de saber que não é só um Uzias que está sentado no trono, ou seja, lá quantos Uzias tem mundo afora, bons e maus, antes ou depois do orgulho, mas quem está sentado no trono deste mundo é o nosso Deus, o Senhor. E esse Deus se dá a conhecer, Ele se mostra. Vamos imaginar o seguinte, que você tem a oportunidade, você é convidado a participar de uma cerimônia com a rainha da Inglaterra, Rainha Elizabeth II.
Que especial! Você pode chegar e ver aquela mulher tão famosa, tão importante. Que por mais que de repente a gente não ouva ela falando, né? Ela fala tão pouco, mas nós sabemos da influência que essa mulher tem, não só na Inglaterra, mas mundo afora. Você sabe, talvez, que estar na presença da rainha é cheio de protocolos. Você só pode sentar se ela se senta. Você só pode estender a mão a ela se ela estender a mão a você. E assim por diante. É uma série de regras que tem que ser seguidas. E se ela não estender a mão para você, e se ela não conversar com você, você fica quieto e você não pode nem reclamar. Porque ela não tem obrigação nenhuma de falar contigo. Você não tem direito à amizade dela. Um autor, J.I. Packer, ele usa esse exemplo dizendo: mas se ela começa a demonstrar intimidade e falar de suas opiniões sobre certos assuntos e preocupações comuns, se convidá-lo para algum compromisso particular e lhe pedir que esteja disponível para esse tipo de colaboração, sempre que precisar de você, então você se sentirá privilegiado. Se sua vida até então parecia sem importância e triste, agora ela assume um novo brilho. Isso só a rainha da Inglaterra. Agora imagina, o próprio Deus se dá a conhecer a você, começa a compartilhar com você de assuntos em comum, de preocupações que ele tem com esse mundo. E ele pede que você esteja disponível quando ele precisar de você. Isso é um privilégio de poder ver a Deus, de poder enxergar a realidade de Deus nesse mundo. A segunda lição: a verdade de Deus é penetrante. A verdade de Deus vai no fundo da alma. Diz o livro de Hebreus que a palavra de Deus, ela é afiada a ponto de discernir a verdade, o coração, de separar juntas e medulas, aquilo que não dá para separar, ela separa. Ver e conhecer a santidade de Deus leva à confissão de pecados. Não é possível ver a Deus sem reconhecer sua culpa e distanciamento de Deus. Quando Isaías viu a Deus, ele também enxergou a si mesmo. Por isso, a sua tarefa não é apontar para o mundo e dizer: seu pecador. A voz que abala o mundo não é a voz que fala seu pecador, é a voz que diz: Deus é santo. E a santidade de Deus faz o resto por si. A santidade de Deus revela o pecado para nós. A nossa tarefa é anunciar Jesus, é mostrar quem é Jesus, é apresentar o Senhor Jesus para as outras pessoas. Reconhecer o seu pecado não é uma questão de pensar que a pessoa não tem valor, mas é reconhecer a sua situação diante de Deus, é reconhecer que se está afastado de Deus. Pecado não é algo moral, tem efeitos morais, sim, mas é algo relacional, não é algo emocional, é relacional, é estar na presença ou então estar afastado de Deus. O Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o grande Deus, vem e começa a falar com você, por meio das verdades e palavras das Sagradas Escrituras. Talvez você até conhece bem a Bíblia, já ouviu muita coisa, mas um dia desperta para o fato de que Deus realmente está falando com você. Sim, com você, pessoalmente para você, por meio da mensagem bíblica. Ao ouvir o que Deus está dizendo, você se sente cada vez mais humilhado, porque Ele mostra seus pecados, culpas, fraquezas, cegueira e loucura. Então Deus o constrange a ver o seu desespero e desamparo, e você clama por perdão.
Quando Deus se revela a nós, Ele não esconde os seus desejos. Em vez disso, Ele nos faz o favor de mostrar o que Ele espera de nós. Ele não passa a mão na cabeça e diz: não, está tudo bem. Ele diz: isso não está certo. Eu te amo, mas isso não está certo. Isso está errado. Vamos resolver isso. E Ele também oferece a oportunidade da resolução. Com Isaías, é interessante que ele, como profeta, a sua ação era o que ele falava. E ele fala, esse estou perdido em hebraico poderia ser traduzido: eu fui silenciado. Deus calou a minha boca, eu não posso mais falar, os meus lábios são impuros. E o povo onde eu moro, onde eu vivo, está todo mundo com os lábios impuros, ninguém tem mais palavras boas para dizer. As palavras de ninguém não edificam mais nada, só destroem e não constroem. E aí o anjo vem, pega com uma tenaz uma brasa do altar, e aquela brasa viva queima esses lábios e purifica por meio do fogo. E nós somos purificados não pelo fogo, mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz. O que Deus lhe está mostrando sobre os seus pecados? Confesse e desfrute a intimidade do seu perdão. Orar com Deus é tempo de perdão. Para concluir, o terceiro ponto, Deus chama cooperadores. Quem irá responder? Se a glória de Deus enche a terra, Ele nos convida para fazer parte do seu projeto. Estar nesse projeto da glória de Deus que enche a terra. Ele chama cooperadores. É interessante, ele não diz: Isaías, eu preciso de ti. O Isaías ouve Deus falando: quem nós vamos enviar? E ele responde: envia-me a mim. Agora eu posso ir. Eu experimentei o teu perdão. Eu vejo quem tu és. Eu vejo a realidade de Deus nesse mundo. A Bíblia, a palavra de Deus, nos conduz à confissão de nosso pecado e ao perdão divino. Mas isso não é tudo. À medida que você ouve, você começa a perceber que Deus realmente está abrindo o seu coração, tornando-se seu amigo e alistando-o como companheiro. E esse autor, o James Packer, ele cita um outro teólogo, Karl Barth, falando de que nós somos parceiros de aliança. É estonteante, ele diz, mas verdadeiro, o relacionamento em que seres humanos pecadores sabem que Deus é alguém que, por assim dizer, os inclui no seu staff, na sua equipe, para serem dali em diante seus cooperadores e amigos pessoais. Você passa de prisioneiro de Satanás para uma função de confiança no serviço de Deus. A vida é transformada de uma vez para sempre. Ser um servo, ser um escravo, pode ser motivo de vergonha ou de orgulho, dependendo de quem você está servindo. Ser um escravo pode ser motivo de vergonha ou de orgulho, dependendo de quem você está servindo. Conhecer e servir o Senhor do céu e da terra deve ser motivo de orgulho e honra para cada um. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero orar. Convido para que fechemos os olhos, também em casa, quem está acompanhando online. Nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos para vermos a tua verdade. Nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos para vermos que tu és Rei e Senhor deste mundo, para vermos tua santidade e glória. Nós te pedimos, abre os nossos olhos para vermos a nossa impureza e pecado. Abre os nossos olhos, Senhor, para vermos o teu caminho para a nossa redenção em Jesus Cristo.
e abre os nossos ouvidos e bocas para ouvirmos o teu chamado e dizermos sim, envia-me a mim. Amém. Nós temos alguns avisos. Em primeiro lugar, a gente quer mandar o nosso abraço aí para o pessoal que está acompanhando online o nosso culto. Alguém pode pegar aquela folhinha para mim ali, Renildes? Aquela folha que está ali do lado, por favor. Obrigado, Rê. Não sei se eu consegui anotar todo mundo que está aí presente no nosso culto. Estou vendo aqui que algumas pessoas não conseguiram acompanhar pelo YouTube hoje, só pelo Face. O link foi enviado aí logo no início. Não sei se deu tudo certo, o pessoal encaminhou aí algumas mensagens, mas eu sei que tinha algumas pessoas acompanhando pelo YouTube, então estava dando certo aí, tá? Mas obrigado aqui pelos retornos, e a gente só viu agora, né? Mas também queria dizer que era para estar dando certo, tá bom? Quem estava nos acompanhando aí, a gente dá o nosso abraço para Dani, para Liz, para o Marcos Lauret, para o Jean Melo e para a Dona Zelina, a Tânia, família Estima Milho, o Renan, estão em casa assistindo também, a Dona Vera e o seu Gerson, o seu Haroldo e a Dona Joana acompanhando o Indaial, José e Singrid lá de Gravatá, a Marlise e a Daki, as duas irmãs aí acompanhando, mais gente de Gravatá, a Nilva e o Joel, Itajaí, o seu Martin e a Dona Isolde, Gravatá, a Dona Renate, Renate Clabundi, a Cida e o Márcio acompanhando também, a Nilve e o Silas, o Richard Richter acompanhando hoje também o culto, o Pedro assistindo diretamente de São Bento do Sul, o Evilme Grangeiro, a Oma, né, a Dona Elvira e o Matheus Bertold, a Dona Ruth Radins de Curitiba, família Bretzke, Pedro, Leia, Felipe, Carol, Zigard Elke, nosso abraço aí para vocês, a Eloy de Kirst, a Margot, a Mariane e o Norberto também acompanhando aí o nosso culto, a Dona Maja assistindo junto, o Ludwig e a Hilde, a Rafaela Westphal e o pessoal ali de Pissarras, né? A Rafaela, o Marcel, o Gabriel e a Mariana, um abraço para vocês aí também. É o pessoal aí que a gente conseguiu anotar o nome, e se o seu nome não apareceu aqui, às vezes a gente não consegue ver aí a tempo nos comentários aí, mas fica o nosso abraço também para vocês, né? E o pessoal que está aqui junto também dá de ver aí na transmissão, aí no final o Adriel coloca aí o pessoal também para a gente poder ter um pouquinho desse momento de comunhão. Nós temos alguns recadinhos aí. Primeiro, os aniversariantes da semana. Tiago Lacava, amanhã, hein, Tiagão? Mais um ano de vida aí. Dia 3, Gilvan. Amanhã não, terça-feira, né? Desculpa aí, Tiago, terça-feira. Dia 3 também a Oma, né? Dona Elvira Bertold de aniversário. E dia 4 tem aniversário de casamento aí da Larissa e do André Kahnemer, né? O nosso abraço também para eles. Além dos aniversariantes, aí nessa semana nós temos na quinta-feira o nosso segundo encontro aí do curso Vivenciar Passos Caminhando na Maturidade da Fé, o primeiro curso aí, né? A Bíblia e eu, 4 encontros, já vamos para o segundo aí, gente, tá bem legal aí, né? Temos algumas tarefas aí, o pessoal fazendo tarefas também, muito legal, tá bem jóia aí o nosso curso. Além disso, o nosso projeto Dose de Esperança, tá? No mês de junho, você pode fazer parte do projeto Dose de Esperança, compartilhando as mensagens aí nas redes sociais e também fazendo um versículo com o tema Amor a Deus, Amor ao Próximo, né? Em junho, Dia dos Namorados, a gente fala muito de amor, né? No mês de junho, a partir do Dia dos Namorados, nós vamos lançar aí uma série de mensagens, então, de versículos sobre amor a Deus e amor ao próximo. Ajude-nos.
Eu sei que você tem uma palavra, um verso que fala do amor de Deus, que fala do amor a Deus, que fala do amor ao próximo. E você pode compartilhar esse versículo, fazendo uma imagem aí nos aplicativos da Bíblia, escrevendo, ou então só dizendo: olha, eu queria que vocês fizessem uma imagem com esse versículo aqui, que fizessem algo com esse versículo aqui. Pode mandar para a Débora ou para mim, tá ok? Além disso, mais atividades. Esta quarta-feira, ali está escrito que é online e presencial. Essa quarta-feira o estudo vai ser só online. Pelo seguinte, isso aqui já é junto um aviso para quem está aqui. Essa semana vai ser vai ser feita a dedetização, o cupinicida e da parte aqui do madeiramento do nosso telhado. Por isso a gente tem que dar um tempo aqui, né? Durante a semana, vai ser feito logo amanhã, então domingo dá para ter o culto, mas durante a semana é melhor não ter nenhuma programação aqui presencial. E nós vamos precisar de ajuda do pessoal que está aqui para afastar os bancos e as coisas aqui da frente, tá certo? Os bancos vão ser colocados ali atrás. Então, o estudo bíblico só online. Na sexta-feira, live de oração também somente online, né? E os jovens no sábado, os jovens já vai ser presencial. No sábado a gente já pode usar aqui o nosso espaço, vai ser presencial, aí vamos ter um momento bem legal aí em conjunto. Nós também temos aí as maneiras que você tem para contribuir, via depósito ou trazer aí as ofertas também durante a semana. O pessoal que está aqui pode fazer ofertas e dízimos ao final do culto, pode deixar as suas ofertas e dízimos ali no cesto. Lá na saída tem o cestinho de ofertas. É isso de avisos, é isso. Nós temos alguns motivos de oração. Queremos orar pela saúde do seu Silas e da dona Nilva Grangeiro. Também a Nilva, lá de Gravatá, pede que a gente ore pela irmã dela, Jennifer. Ela está grávida e é para ter o bebê agora, está com dificuldades para ter o bebê, querem que seja parto normal, está difícil, né? Então toda essa situação ali. O seu Ari e a dona Ede também pedem oração. Eles estão bem gripados, fizeram um exame para o Covid, deu negativo, mas estão bem gripados. Queremos orar por eles. E também os tios avós da Catherine, esposa do Richard, lá de Itaió. A tia-avó sofreu uma queda, uma fratura, e o tio-avô tem mal de Parkinson e depende ali da tia-avó, e então a Catherine nessa situação agora está lá com eles há alguns dias. Nós queremos orar também por eles. E a Rafaela lá de Pissarras pede para nós orarmos pelo Wilbert e pela Marisa. São pais de um colega de trabalho, o Diego. Eles estão com Covid. O seu Wilbert está internado, mas estável, e a dona Marisa tem pressão alta e muito ansiosa com a internação. Eles são de Criciúma. Nós queremos orar por esses motivos. Alguém daqui tem mais algum pedido de oração? Mais algum motivo? Paulinha? Adriana? Certo. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós cremos, ajuda-nos a crer que Tu reinas e governas este mundo, que Tu és santo, 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 que Tua glória enche a terra. E nós Te pedimos, Senhor nosso Deus, em meio às nossas fraquezas, nossas limitações, que Tu ouças as nossas orações. Nós Te pedimos que Tu guardes os seus Silas e a dona Nilve. Eles já são de idade, Senhor. Eles têm uma série de limitações agora de saúde. Seus Silas que com a queda, as suas dores, também a dona Nilve. Nós pedimos que o Senhor esteja guardando eles,
acompanhando eles, Senhor. Igualmente oramos pela Jennifer, a irmã da Nilva, moça jovem ainda, esperando o seu primeiro filho. Toda essa situação, Senhor Deus, do parto, situação difícil, também a ansiedade da família, a preocupação, colocamos nas Tuas mãos. Também a saúde do seu Ari e da dona Ede, Senhor, guarda eles. Toda essa situação dos tios avós da Catherine, lá de Taió, esteja também com eles, Senhor. Da Adriana, a porteira do prédio ali, da Paula e do Márcio, e também do seu Wilbert e da dona Marisa, ali de Criciúma, Senhor. E tantas outras situações particulares nossas, familiares, nossos queridos, queremos colocá-los na Tua presença. Se estão afastados de Ti, Senhor, que possam também voltar para Ti, Senhor. Abre os seus olhos para enxergarem também a Tua grandeza, a Tua santidade, para serem redimidos de novo por Ti, serem salvos, Senhor Deus, por Ti. Senhor Deus, alcança-os ali também quando nós não os alcançamos. Ó Deus querido, toda essa situação da pandemia, nós trazemos na Tua presença. Toda a questão de saúde, de trabalho, de sustento, toda a situação social, política. Ó Senhor Deus, essas divisões que temos, inclusive dentro da igreja. Ó Senhor Deus, que possamos estar firmes olhando para Ti, Tu que és o nosso Rei e Senhor. Isso nós Te pedimos e oramos também para que o Senhor esteja conosco. Agora, quando encerramos o nosso culto e vamos para os nossos lares, iniciamos a semana, para que ali onde nós estamos, sejamos sal e luz. Assim pedimos em nome de Jesus. E oramos juntos a oração que nos ensinastes, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor, Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele te abençoe e te guarde desde agora e para sempre. Amém. Seja você também uma bênção no seu dia a dia. Uma boa noite a todos.